Começando mais uma Divisão Podcast aí. Hoje a gente vai falar com esse grande mestre, meu Deus, Wagner Moreira, naturopata, cientista, ele revira tudo quanto é artigo científico e, vai aí na contramão da galera da medicina. Podia falar? Não sei se podia, mas estamos aí nessa luta. Então, Wagner, para começar, eu queria que você contasse da onde surgiu essa coisa de a cura pela alimentação, porque também já passa pela sua história, já dá aquele overview pra galera, sabe? Tá legal. Não, legal. Na verdade, sim. Quando eu tinha 42 anos, isso há praticamente 13 anos, eu vou fazer 55 agora em outubro, eu não me senti muito bem durante uma aula. Tudo começou a girar. Bom, no final das contas, tive que procurar um cardiologista, minha pressão estava alta e tal. E aí ele me passou um monte de coisas, né, que eu deveria restringir. Me deu uma dieta extremamente restritiva. Eu passava muita fome e eu seguia tudo que ele mandava. Eu comia arroz integral, pão integral, aveia, leite, não sei o quê, pouquíssima gordura. Bom, eu estava com triglicérides na época. Dessa vez que eu fui no cardiologista, 280, colesterol já estava explodido, eu não lembro o valor. Eu sei que eu cheguei a ter, seguindo esses conselhos que eu acabei de falar, triglicérides 540, colesterol 700. Nossa Senhora! Eu era uma bomba relógio. O que eu entendi, resumindo a história? Que eu não poderia seguir esses conselhos porque eles não estavam me levando para o lugar que eu queria chegar. E assim, você procura gente top, você procura caras que, né, são reconhecidos e tal, você até gasta uma grana e tal. Aí eu falei, eu tô fazendo doutorado. Eu já tive um treinamento no mestrado em ler artigo científico. Aliás, você vai pegar a minha mesa, você vai ver que tem calhamaço aqui de artigo. O tempo todo eu tô lendo, eu tava lendo agora aqui, eu tava rabiscando. Eu gosto de um lápis de ponta fina. Eu gosto de lápis e apontador. Meu apontador nem sei onde foi parar aqui no meio da balada. Eu gosto de apontador. Sabe aquele... Eu sou antigão, né, cara? Então aquele cara que faz assim, ó, aponta o lápis, aí eu rabisco. Às vezes eu faço com caneta também, mas eu rabisco o artigo e tal. Bom, o que acontece? Descobri que aquilo não estava dando o resultado que eu queria. E tem uma frase que atribuem ao Einstein, que se eu não estou enganado, não é dele, não é do Albert Einstein, mas a frase é boa de qualquer forma, que é: se você quiser ter resultados diferentes, você precisa fazer coisas diferentes. É insano, é loucura você fazer sempre as mesmas coisas e ter resultados, e querer resultados diferentes. Bom, aí o que acontece? Eu falei, eu tive um treino no mestrado em ler artigo científico. Estou num doutorado em argumentação científica. Se o argumento científico faz sentido. Falei, eu vou estudar. Aí eu fui estudar. E quando eu fui estudar, descobri um mundo. Descobri um mundo, anel de coisa. E aí comecei a conversar com esses profissionais. Falei, descobri tal balela, bobagem. Não tem... Isso não é científico. Aí eu vou ver, está publicado na Lancet. Uma das revistas mais renomadas e aceitas pelos médicos. Lancet. Falei, tá, não é científico e está na Lancet? Ou está no The New England Journal of Medicine. O jornal... um dos mais famosos aí de medicina e tal. Falei, bom, então não posso dar bola para esse povo, não tem jeito. Aí eu taquei a cara nos artigos. Eu tenho calhamaços e calhamaços de artigos aqui. E eu gosto de ler, gosto de tomar nota, eu sou muito metódico, né? É professor, né, Wagner? Professor. Tem todo aquele metodologia. Professor não é doutor, é mestre. Mas assim, tem esse monte de título, né? Por exemplo, esse doutorado eu fui mostrar ele na Finlândia. Era um doutorado em argumentação científica voltada para o ensino, que é o que eu faço na internet. Eu ensino as pessoas, na verdade. Então eu fui num lugar que o ensino era, na época, mais reconhecido no mundo, não sei o que lá, ensino finlandês, papapá, né? E eu lembro que eu estava lá, eu estava numa conferência, eles pediram que eu fizesse uma apresentação oral do meu trabalho. O que foi meu doutorado? Eu mandei, eles gostaram, falaram, só que a gente quer uma apresentação oral. E uma das coisas que eu lembrei, que me ocorreu, durante a minha apresentação que eu estava lá, os caras estavam questionando umas coisas, falando que outras eram muito boas, não sei o quê. Eu fiquei pensando assim, por mais títulos que a gente tem, nada é mais importante do que o resultado que a gente gera. Né? Então, assim, eu falei, eu tenho esse monte de título, não sei o que lá e tal. Um monte não, entre aspas, né? Alguns títulos. Mas, assim, qual é o resultado que eu gero? Quanto impacto na vida das pessoas, né? Bom, e aí voltando para isso, eu descobri que eu tinha um monte de conhecimento,
e que eu tinha que pôr em prática. E a primeira pessoa a receber essa prática foi eu mesmo. Comecei a pôr em prática em mim. Bom, os resultados começaram a ser fantásticos, né? Eu vi minha glicemia, que ficava 118, despencar para casa dos 60. Eu comecei a perder muito peso. Aí começaram a falar que eu estava doente, para que você está feio, aquela conversa toda. Mas eu sou muito focado, eu não ligo para... As pessoas não me desviam do foco, entendeu? Quando alguém diz assim, ou você não é capaz. Eu adoro um cara chegar e falar, não, você não é capaz. Adoro isso, porque renova a minha força, a minha motivação. Mais combustível, né? Mais combustível. Mais combustível, Felipe, exatamente. Então, assim, muitas pessoas dizendo que era bobagem, que isso não ia dar em nada, que eu não era médico, que não sei o quê. Nesse meio tempo eu fui fazer naturopatia, porque se eu queria romper com a medicina tradicional, eu não poderia fazer medicina tradicional. Até hoje, de vez em quando, passa essa ideia maluca pela minha cabeça de prestar um vestibular e fazer medicina. Mas acho que eu vou arrumar muita briga lá. Né? Mas só uma passa, vontade. Né? Já foi. Vou bater uma vontade rápida de virar médico aqui. Dá vontade. Não, mas dá vontade. Eu vou prestar esse vestibular, vou passar e vou fazer. Mas depois eu falo, tem tanta coisa para eu fazer e tal, mas não sei. De vez em quando vem alguém fica, pô, você devia fazer medicina. Mas o que eu acho é que, mais do que qualquer título, é resultado. Eu comecei a ter resultados fantásticos. Aí, uma tia minha, que é a avó do Marcos, da dupla Marcos e Belucci, estava diabética, quase morrendo. E aí a minha prima Cíntia veio aqui e me contou isso. Aqui esse lugar onde eu estou era um estúdio de fotografia, porque eu gosto de fotografar, eu sou um fotógrafo amador. Né? Então eu tenho câmera profissional, só que eu fiz curso. E eu fiz um book para ela. E aí nesse meio tempo, ela me disse, a minha mãe vai morrer até o final do ano. Eu falei, por quê? Porque ela é diabética. Mas diabetes tem cura. Não tem. Eu fui na minha tia e ajudei ela. Resumindo, a minha tia estava com glicemia, saindo do hospital depois de ter entrado com 336 de glicemia, ela saiu com 205, depois de tomar insulina pela primeira vez, e aí estava com glicemia 225. Ela saiu de manhã, eu fui à tardinha visitar ela, 4 horas da tarde. Falei, tia, quer mudar isso aí? Falei, tua glicemia está subindo, porque eu levei o medidor, eu tenho vários glicosímetros, né? Eu faço coleção de glicosímetros, tem vários aqui. Tem mais um jogado aqui. Do braço, tem mais um um monte, né, braço. Agora vai começar a jornada, eu vou pôr de novo. E vou fazer um comparativo, vou tirar umas dúvidas do povo aí com relação a isso. O sensor, não sei o quê. É interessante isso aí. Eu tentei também. A gente trocou uma figurinha também. Nossa, legal. E aí, assim, aí eu passei para ela, tia, café da manhã, almoço, jantar. Eu medi a glicemia dela, estava alta. Isso foi numa sexta-tarde. Ela já jantou o que eu falei. No sábado de manhã medimos a glicemia. Alguém mediu e mandou para mim, na verdade. Estava 102. No domingo de manhã estava 78. Na segunda de manhã fui tomar um café com ela, preparar um café e mostrar como é que fazia um café ali e tal, leite de coco, aquela coisa toda, né? Café à prova de bala, não sei o quê. Aí medimos a glicemia dela, 73. Isso foi muito poderoso, porque ela há muitos anos não via glicemia na casa de 70. Então ela falou, caramba, eu quero ir firme nisso. Eu fiz um acompanhamento firme nela. Ela, aos 88 anos, ela estava com meses de vida. Ela está com 92 para 93, indo em vigília na igreja, pegando ônibus. Mais saudável que muita gente aqui. Olha, está melhor que eu era aí. Então, assim, o começo, eu poderia falar muita coisa do Alzheimer do meu pai, tem muita história, câncer da minha mulher, a indústria farmacêutica vendendo remédio para esse povo a rodo, meu pai piorando, minha mulher tendo um câncer de mama, pelo remédio que ela tomou. Chamava Remicade, infliximab, é um imunossupressor. Pessoas que têm tendência a câncer e têm a imunidade suprimida vão ter um risco absurdamente elevado de ter câncer. Né? E o Felipe ele fez uma postagem falando sobre a loucura do povo, que o povo acaba tendo diabetes e até transplante de pâncreas acaba rolando, não sei o que lá. E eu não sei, né, até onde o Felipe investigou isso no Brasil, né, Felipe? Mas o que eu sei, né? Você pode... Eu tenho dados, mas me deparei com muitos casos desses. Não dá para contar com duas mãos quantos casos eu me deparei desse. Rapaz, eu imaginei pela maneira com que você falou, assim, o jeito que você falou, eu falei, ele meio que se debruçou nesse assunto aí, falei, então eu vou falar o que eu sei, aí se eu tiver errado você me corrija. Mas no Brasil... Imagina, não sou maluco. Não, nada a ver. Ninguém sabe tudo, né? E aí o que acontece? No Brasil,
o transplante de pâncreas, ele está muito relacionado com o transplante renal. Então, assim, eles só vão fazer o transplante de pâncreas quando o cara também está com o rim bagunçado. Porque precisa valer a pena a imunossupressão, porque dá rejeição de pâncreas. Caraca. Então, os caras transplantam o rim do cara, transplantam o pâncreas do cara, dão imunossupressor, e às vezes você recebe o pâncreas, por exemplo, de alguém que teve câncer. Um outro câncer qualquer. Um câncer de mama, um câncer qualquer. E por você suprimir a imunidade dessa pessoa, na pessoa lá que estava o pâncreas, talvez não ia dar nada, mas no cara que recebeu, ele pode desenvolver um tumor. Quem explicou isso, para mim, explicou entre aspas, deixa eu ver se está aqui. Desculpem eu desviar o olhar aqui da câmera, mas eu estou olhando aqui. Tranquilo, tá tranquilo. Um livro muito interessante, ele está aqui, que eu queria recomendar a leitura dele. Anticâncer. Está aqui. Esse camarada aqui morreu de câncer. 19 anos depois de ele ter sido diagnosticado com câncer. Bem agressivo. Ele era um francês. E ele conta essa história de um transplante que a pessoa foi imunossuprimida e essa imunossupressão desenvolveu um câncer nessa pessoa que recebeu o transplante, porque a outra pessoa tinha tido um câncer 19 anos antes. E ela morreu, pegaram o órgão dela e transplantaram. E essa pessoa que recebeu e teve o câncer, por exemplo, nunca tinha tido caso de câncer na família. Só que a supressão imunológica faz isso, porque nosso sistema imunológico nos protege, inclusive, de células tumorais. Então, eu achei legal, bem feliz a postagem do Felipe, porque acabou trazendo isso à tona para nossa conversa aqui, inclusive. Conta um pouco, Fê, porque eu acho que nem todo mundo viu seu story, né? Conta um pouco do que você se deparou, tal, do que você consegue. Não, quando eu falei sobre isso, foi porque foi o que eu falei. Eu, nesse mundo da deficiência visual, eu acredito que tem pessoas aqui, que eu divulguei bastante, porque eu acho muito necessário esse universo das pessoas com deficiência visual entenderem esse lado mais informativo da diabetes. Porque, infelizmente, a gente vive num mundo... A Thalita estava até me falando, que é uma dúvida que eu tenho, que é o que era, Thalitinha, da insulina? Você me falou, eu falei, puta, vou perguntar aqui pro Wagner. Como que chama? Como que era mesmo? A resistência insulínica, porque para quem, né, eu nunca tinha ouvido falar isso. Eu tinha quem descobriu, né, toda coisa e me salvou de várias coisas foi o Wagner, né? Faz um tempo já que eu passo com ele em atendimento e tudo mais. E ele descobriu que eu estava com resistência insulínica severa e nenhum médico me falou. Então, assim, eu estava praticamente pré-diabética. E, enfim, mudei várias coisas, descobri o que era, nunca tinha ouvido falar, nenhum médico nunca tinha pedido para mim insulina. E é uma coisa tão simples, galera. Tipo, pegou o índice de glicemia, pegou o índice de insulina, você sabe se vai dar ruim ou se não vai dar ruim. E ninguém divulga, né, Wagner? Eu só aprendi isso com você. E aí eu consegui mudar um monte de coisa. Hoje a minha insulina é 2, né? No último exame, Wagner deu 2,3. Então, tá super bem. E era acho que 13, 16, alguma coisa assim, para uma pessoa que achava que se alimentava saudável. Mas depois a gente chega nesse negócio saudável. Continua a sua dúvida aí, Ferro. O que é sobre essa resistência insulínica? Explica para mim, vai. Na verdade, é mais ou menos assim, ó. Imagina o seguinte, quando você chega numa plataforma de trem, e vamos pensar que é num momento em que você tem um horário de muita gente. Então, vamos pensar que as pessoas na plataforma do trem são a glicose. Você come, o alimento passa por um processo de digestão, gera glicose, que vai ir para o sangue, e a concentração de glicose no sangue é o que a gente chama de glicemia. Uma concentração é quantos miligramas tem por cada 100 mililitros, cada decilitro, 100 mililitros de sangue. Né? Então, é a maneira com que se convencionou expressar concentração de glicose no sangue. Então, digamos que as pessoas, é como se elas fossem a glicose. Então, pensa nisso. Imagina uma plataforma lá de trem, de metrô, lotada de pessoas. Imagina que... Hã? Hora do rush. Hora do rush. 6 horas da tarde. Chegando um trem. E que esse trem já está cheio de gente lá dentro. O trem já está lotado. Cada vagão do trem, você vai pensar que é uma célula do seu corpo. Né? E eu preciso fazer com que as pessoas que estão na plataforma, glicose, entre para dentro de um trem que já está lotado. Já vem
sendo ao longo do caminho, sendo preenchido por pessoas, glicose, entre aspas. Então, o que é ter uma resistência à insulina? Repara bem, no Japão, aqui no Brasil tem isso também, pessoas que ajudam as outras pessoas, né, aqueles guardas que ficam ali na plataforma, a entrar no trem lotado. Assim, se o trem já estiver muito lotado, é muito difícil pôr pessoas para dentro, né? Certeza. Pois é. Então, é mais ou menos isso. O que acontece? Esses caras que empurram para dentro são a insulina. Então, ó, repara bem, pessoas na plataforma glicemia, glicose, o trem, né, os vagões do trem, as células, tem glicose dentro do trem, do vagão, né, da célula, e fora. E tem insulina que empurra para dentro. Muito bem. Só que é o seguinte, por mais insulina que você coloque, você não vai conseguir pôr muitas pessoas para dentro do trem. Elas vão sobrar ali na plataforma, não vão? Uhum. O que significa isso? Glicose. A plataforma seria a corrente sanguínea contendo glicose. Você não consegue pôr mais pessoas para dentro. Então, essa analogia mostra uma coisa chamada resistência à insulina. Por mais alta que a insulina seja, por mais empurradores que eu coloque para empurrar as pessoas para dentro dos vagões, não consigo pôr todo mundo lá para dentro. Então, um quadro de resistência à insulina é quando, por mais alta que a insulina fique, eu não consigo baixar a glicemia. Entendeu? E isso acontece, às vezes, às vezes não, na esmagadora maioria das vezes, muitos anos antes do diabetes se manifestar. Então, tem um artigo aqui, que é o Diabetes Tipo 2, Etiologia e Reversibilidade, que ele traz um gráfico mostrando que 13 anos antes da pessoa ficar diabética, os exames de sangue dela revelam que ela vai ser diabética. Porque a insulina já estava aumentando, né, Wagner? Já vem aumentando. Já e a vem glicemia... aumentando e ninguém pede, não descobre. Isso é o próprio corpo se comunicando, né? Tipo, tá precisando de mais empurrador aqui. Produz insulina, velho, tá dando ruim. E é isso. E aí os caras puxam insulina. Eu tava com o artigo quase aqui agora, mas tava bagunçando as minhas coisas aqui. Não tô... Esse monte de artigo aí, né, Wagner? Meu Deus do céu. Achei que esse aqui, ó. Eu fiz uma chamada hoje, fiz um Reels mais longo. O artigo, na verdade, é esse aqui, ó. Etiologia e tal. Isso aqui. Bom, de qualquer forma, ele mostra um gráfico que muito... mapa metabólico, adenosina trifosfato, tem as enzimas, não é tudo isso? Na verdade, isso está totalmente relacionado. Só que o que ele faz aqui é só mostrar glicemia de jejum, como é que ela vai se comportando ao longo dos anos. Glicemia 2 horas após a alimentação. E o Roma Beta. Ele pega 3 dados e ele discute isso. Mas o mais importante aqui é como é que está a tua glicemia de jejum ao longo do tempo. Ela vai subindo bem lentamente, até que um pouquinho antes do diagnóstico de diabetes, ela dá um aumento exponencial. Então, isso para mim foi revelador. Esse é um artigo do Roy Taylor, que foi publicado na Diabetes Care, que é a revista da Associação Norte-Americana de Diabetes, em 2013. Então, veja, não é nada novo. Isso aqui é relativamente antigo. Né? Não muito, mas relativamente antigo. 10 anos, 10 aninhos aí. E as pessoas simplesmente desconhecem. Então, às vezes eu faço uma postagem, Felipe, e falo sobre a resistência à insulina. Eu falo que insulina melhora a glicemia e piora o diabetes. Nossa, esse foi um vídeo que explodiu de visualizações. O TikTok tirou do ar porque denunciaram dizendo que eu estava mentindo e que eu estava contrariando as regras do TikTok. Tiraram do ar o vídeo. A manipulação... Visualizações, mais ou menos. Manipulação de informação é muito complicada, né? E a gente sabe que médicos, eu penso muito sobre isso, né? Porque eu vejo, às vezes eu converso com pessoas que a diabetes mudou a vida. Virou de ponta cabeça, pessoas que se tornaram deficientes, pessoas que conheciam uma grande amiga que ela perdeu um pedaço da mão, a mão dela caiu por causa da diabetes e tal. E você vai conversar com elas, a pessoa tá com uma informação da diabetes muito distorcida. E aí eu pergunto, porra, de onde você tirou? Os médicos. E os médicos passam uns tipos de remédio, umas coisas assim.
E a gente fica até meio com peso na consciência de falar, né? Mas a gente sabe que médicos, eles vendem remédios. A empresa, a indústria farmacêutica tem toda essa questão assim, mas você levando todo esse conteúdo, na internet, você está conseguindo mudar a vida de pessoas que têm que ser informadas. E as pessoas têm muito isso de não quererem saber as coisas, não fazerem as coisas certas, porque é difícil, né? Tem que mudar sua rotina alimentar, mudar suas coisas e tal, tal. E isso acaba, é mais fácil tomar um remedinho, um comprimidinho lá, injetar um negócio na barriga que melhore a sua condição. Mas uma coisa que eu não entendo é por que a diabetes altera o pâncreas. Tipo, por que o pâncreas e o rim são afetados pela diabetes? Tá. É assim. Primeiro tem a glicotoxicidade, ou seja, glicose em alta concentração no sangue é tóxica, né? Os néfrons dos rins vão sofrer com isso, vão sofrer ataques. Mas não são só os néfrons, são as artérias, veias e vasos e por aí vai. Agora, a tua pergunta é interessante porque ela me permite aprofundar um pouco essa conversa. E aí, se não ficar muito claro o que eu vou falar, é só me falar que eu mudo a conversa. Mas assim, existe um mecanismo que é assim, Felipe, Thalita, o pessoal que está com a gente aí. Você come carboidratos demais, teu corpo digere isso, aumenta a glicose. Glicose em alta concentração é tóxica. Então, o teu pâncreas vai ter de trabalhar para produzir insulina para baixar essa glicemia, essa glicose, né? Que está em... Ok. Até aí nenhum problema. Só que ao produzir insulina, conforme o pâncreas anos e anos a fio vai produzindo insulina nesse nível alto, a insulina vai subindo, que é o que estava acontecendo com a Thalita. A Thalita não aparece sinal vermelho, tua insulina está aumentando na tua corrente sanguínea. Um sinal vermelho interessante de aparecer é a pessoa ganhar peso, ela engorda. Mas nem é do peso assim. Né? Ela tinha um peso muito bom, né? Um biotipo muito bom. Então, no caso, por exemplo, nem esse alarme de ter pneuzinho, de ter gordura a mais aconteceu. Mas na maioria das pessoas acontece. Né? Então, o que acontece? Quando a insulina ficando alta, vai desenvolver gordura no fígado. A gordura no fígado gera uma resistência hepática à insulina. Essa resistência hepática à insulina faz o seu corpo ter de produzir mais insulina para baixar. Então, conforme você vai começar a desenvolver gordura no fígado, vai gerar gordura no pâncreas. E o pâncreas é o órgão que produz insulina. Então, você começa a disfunção das células beta, que são as que produzem insulina e que mantêm a glicemia mais alta. Então, se você pegar isso está nesse artigo aqui no Type 2 Diabetes, aqui no Etiologia e Reversibilidade, na página 1049, quando ele começa a falar de fígado, o título é Liver. Aí ele vai dar ele faz toda uma passagem para explicar todo esse negócio que eu te falei aqui. Né? Muito mais aprofundado, mas ele faz uma discussão toda e ele leva a seguinte conclusão. Quanto mais insulina você toma, mais gordura no fígado, mais resistência hepática à insulina, mais dependência de insulina, gordura no pâncreas, disfunção das células beta, glicemia cada vez mais alta. E é por isso que você vai ver, em algum momento, algum diabético, tipo 2 ou até tipo 1, tomando insulina, altas doses, e não vendo mais a glicemia baixar. Entendeu? Não dá conta. Não. É isso. Não sei se... É muito técnico isso que eu falei, né? Mas eu tentei dar uma simplificada. Não, deu para entender certinho. Perfeito, entendi perfeitamente. Mas tudo isso é uma coisa muito complexa. Uma pergunta que já vieram me fazer tal, é um veneno, entre aspas, para o diabético. É somente o açúcar? Ou tem outras coisas que metabolizando viram glicose? E já emendando uma segunda pergunta, é real aquela questão da farinha integral, do pão integral, pão branco? Existe uma diferença nisso? Tá. Como é que funcionou ou não? Como que é isso daí? Então, em primeiro lugar, assim, açúcar é um veneno que é reconhecido por muita... Então, para você ter uma ideia, a maioria das pessoas que chegam até mim tem todo o açúcar. Eu não deveria mais ter glicemia 500. Eu não deveria mais ter glicemia 400. Mas eu tirei todo o açúcar. Eu disse, não. Né? Não tirou todo o açúcar. Por que a pessoa não tirou todo o açúcar? Ela fala assim, olha, eu troquei farinha branca por farinha integral.
a diferença de farinha branca e farinha integral na glicemia é praticamente nula. O quanto aumenta pão branco, farinha branca, pão com farinha integral, macarrão integral, é praticamente a mesma coisa. Tem um artigo muito bonito acho que é 1997. Eles fizeram uma análise do poder insulinêmico dos alimentos. Então, por exemplo, tem alimentos que nem a farinha integral, ela é reconhecida como uma farinha ótima, não sei o que lá. Você vê pessoas comendo pão integral, tem o diabetes do tipo 1, que a mãe vem para mim e fala assim, olha, eu levei meu filho para a padaria, dei 2 fatias de pão integral para ele, a glicemia dele deu 500. Né? Então, assim, ela, como é possível? É integral. Aí eu pensei assim, mas tem amido? Tem amido. Bom, se tem amido se quebra no final da digestão, vira glicose. Só que o amido é um polímero, ele é gigantesco a quantidade de moléculas de glicose, uma vai grudando na outra. Imagina, não é uma coisa sacarídeo, agora que você falou polissacarídeo, essas coisas. Exato. Né? Então o que acontece? É uma corrente, imagina, cada elo é uma glicose. Imagina uma corrente de quilômetros. Quantos elos tem? Quantas moléculas de glicose tem? Milhares. Milhares e milhares e milhares. Quando isso é digerido, vira glicose, pimba, vai lá para cima. Então, esse artigo, ele traz isso. Ele traz o índice o quanto sobe a insulina e a glicemia? Feijão, arroz integral. Então, ele faz uma bela discussão. Isso foi outro tapa na minha cara, né? Porque eu comia muita aveia, achando que ia dar um tremendo resultado, o resultado não vinha. Eu não via a glicemia baixar. Eu furava o dedo de manhã, media, via a glicemia alta. Eu falava, caraca, eu estou fazendo tudo. Eu estou tomando leite desnatado. Eu tô comendo aveia. Eu estou comendo a melhor aveia que tem. Cara, pago caro na aveia. E o negócio não baixa. Por quê? Né? Aí depois eu parei para pensar, vamos estudar isso aqui. Porque até então eu não parei para pensar. Eu tenho uma formação em química. Eu tinha que parar e pensar como químico. Não, eu estava pensando como paciente. O comprometimento emocional. Eu falei, não, eu vou me... E eu gosto de comprometimento emocional. Quando eu consulto alguém, eu trago a emoção para a conversa também. Eu me ponho no lugar do outro, né? Sinto como é que está no lugar. Eu gosto de estar no lugar do outro. Aliás, como eu tive a glicemia 118 e a insulina 13, eu sei o que é estar lá no prédio. Né, Thalita? E eu também tenho mais 2 perguntas. Assim, antes de uma outra pergunta que eu estou guardando aqui, mas acho que agora não é a hora, eu vou falar. Estava conversando com a Thalita, ela me falou a questão de... Eu achei que eu entendia, claro, um pouquinho sobre essa questão de alimentação. E ela me falou sobre comer a fruta. Que hoje em dia as frutas estão mais doces e tal, mas comer a fruta por causa do tipo de glicose da fruta, que é a frutose, também tem um poder de glicemia muito alto, poder glicêmico muito alto. E isso é diferente de você... o suco, eu não lembro agora, eu não lembro como foi a conversa, porque aí tem o suco, é diferente você tomar o suco... Com a fibra e sem a fibra. Ou comer a fruta, comer a fruta mesmo, comer. E também essa questão, porque meu pai é diabético, meu irmão é diabético aqui em casa, e eles tomam leite desnatado. O que eu nunca parei para pesquisar, peço até desculpas pela minha ignorância e falta de interesse, porque o desnatado é uma questão de gordura do leite. O que tem menos gordura é o desnatado. Aonde que a gordura também entra nessa questão da glicemia no corpo? Tá, seguinte. A questão do leite, de um modo geral. Leite tem um carboidrato chamado lactose. Perfeito. Lactose é glicose mais galactose. Galactose. Você toma leite, se você tem uma enzima, e nem todo mundo tem, tá? Essa intolerância ao leite, que parece que é meia dúzia de neguinho que tem no planeta, é mentira. Essa intolerância ao leite é de um monte de gente, né? Se manifesta... É a lactase, né? É a lactase. Sim, você precisa de uma enzima chamada lactase. Criança tem a lactase. Até 7 anos, tal, tem uma, né, que a gente, de um modo geral, vê as pessoas discutindo por aí. Então, as crianças, tal, como você vai envelhecendo, você vai diminuindo essa enzima digestiva. Não só ela, várias outras. Mas nesse caso, especificamente, digamos que você tem a lactase. E aí a lactase quebra a lactose em glicose e galactose. A galactose, por um grupo de enzimas galactase, vai ser quebrada em glicose apenas. Então, toda a lactose do leite vai virar glicose. Então, esse é o primeiro ponto. Tá? Então, esse é o ponto número 1.
Ponto número 2. Aí os caras trazem a questão do leite desnatado. Falam, o diabético não pode comer gordura. Bom, os diabéticos que aplicam o cardápio da cura, que estão no TRD, que não sei o quê, alguns já se considerando com reversão, porque entra no TRD com a hemoglobina glicada 11. Tá com a hemoglobina glicada 5,2, o cara fala, velho, de 11 para 5,2 é menos da metade. Abaixo de 5,7, esse artigo aqui, o Reversing Type 2 Diabetes, diz o seguinte: a literatura médica aceita que 1 ano sem remédios com abaixo de 5,7 é remissão ou reversão total, né? Alguns usam a palavra cura. Tem um artigo que fala como nós podemos definir a cura do diabetes. O endocrinologista se juntou e disse assim: se cumprir esse quesito aqui, vamos dizer que está curado, ou em remissão, ou em reversão. Bom, para mim pouco importa qual é o termo. O que importa é que a glicemia do cara baixou. Então o cara põe gordura. O cara come gordura o tempo todo, fica super saciado e vê a glicemia mais baixa, né? Então, há um mito da gordura e há uma despreocupação absurda com a lactose. E esse fenômeno da lactose, da digestão, tudo virando glicose, é algo que é muito importante. Você pega um diabético tipo 2, tipo 1, modiolada, que são outros 2 tipos de diabetes, quase ninguém fala, mas existe. Né? Não é frequente, mas você encontra na população, vez por outra, alguém assim. E aí o que vai acontecer? Ninguém discute isso com essas pessoas e fala, pode comer mingau de aveia com leite desnatado. Aí o cara come, eu falo, meça a glicemia antes, 30, 60, 90 e 120 minutos depois. Aí o cara vê a glicemia dele bater 300, 400. Aí ele fala, pô... Aí tem um que comeu sem leite, comeu com a aveia com água. Aveia com água, 100 gramas de aveia com água. A glicemia passou de 200. Aí o cara fala, não quero isso pra mim. Não é que ela passou, subiu e desceu rapidamente. Não, ela subiu e ficou lá. Foi caindo lentamente, você entendeu? Então tudo isso é muito importante. Entendi. E a questão da... Eu comia um arroz, tipo um risoto, ele subia para 300. Eu não tinha assim as características de uma pessoa, né, que tem diabetes, porque é aquilo que você falou, eu sou super magra, não tinha isso. Quando o Wagner olhou meus exames, ele falou assim, nossa, se eu não tivesse te atendendo aqui presencialmente, eu ia falar que você é super gorda, porque pelos exames que tá aqui, tá me dizendo isso. Loucura, e com a reeducação e a alimentação, entendendo de fato como que funciona, né, o corpo, a gente consegue, de fato, ter uma melhora na saúde. E, Wagner, depois eu queria também que você comentasse sobre o jejum intermitente. Que isso foi o que eu senti, assim, sabe? Quando, tipo, vira a chavinha, foi o jejum intermitente. Na minha vida foi o jejum intermitente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque é um tabu, né? A galera fala, tem que comer de 3 em 3 horas, por causa disso, daquilo e outro. Não é bem por aí também, né? Não. Na verdade, todo mundo faz jejum intermitente. Tem gente que diz assim, eu não faço jejum intermitente, eu odeio esse negócio de jejum intermitente. Não dorme, né? Não dorme. Pensei a mesma coisa. Você come dormindo? Eu não como dormindo. Falei, não, por enquanto ainda ninguém inventou que tem que comer dormindo. Porque vão inventar em algum momento que é necessário comer dormindo. De uma forma. Ok. Então, se o cara não come dormindo, ele faz jejum intermitente. Só que ele faz jejum intermitente ineficiente. Ou seja, ele, 11 horas da noite, tem a brilhante ideia de, como o meu pai me ensinou a fazer, tá? Tomar um leite quente, com uma bolachinha Mabel. Meu pai adorava bolacha Mabel. É uma marca famosa na minha época de garoto. A gente vinha da igreja, tem que tomar um leitinho quente, aí comer uma bolachinha pra cama. Já dormia com o estômago forrado. Né? E aí, quando eu acordava no outro dia para brincar, 7 horas da manhã, eu tinha comido 11 horas da noite, 7 horas da manhã, eu já lascava um café com leite. Aliás, eu tomava Toddy ou Nescau, vou falar as marcas, né, famosas. Era um achocolatado, 2 colheres de sopa de achocolatado, uns 250 ml de leite e mais umas 2 colheres de sopa de açúcar. Eu fazia isso. Né? Então, assim, um período curto, uma carga de carboidrato absurda, eu fazia jejum intermitente. Era garoto, era super magro, porque também a atividade física era absurda, né? Mas, assim, ao longo dos anos, fui mantendo isso, fui ganhando peso. Então, o jejum intermitente é um tabu muito grande, porque as pessoas não conseguem entender uma analogia básica. Imagina o seguinte, o banheiro do metrô, de novo o metrô. O metrô é um bom exemplo para muita coisa, né? É ótimo, né? Para começou a andar. Do trem.
Digamos o seguinte, a estação funciona 24 horas por dia. Milhares de pessoas passam por ali. Nunca o banheiro é parado, nunca para limpar, para fazer uma faxina, para dar uma geral. Em pouquíssimo tempo, o banheiro fica um caos. Em pouquíssimo tempo, o banheiro fica um caos. O quarto da gente fica um caos. Usa, nunca arruma. Usa, nunca para, não dá aquela parada. Precisa parar. O jejum é a hora de parar e dar para o corpo o tempo de limpar e colocar a casa em ordem. É só isso. E não precisa ser demais. Tem gente que com 14 horas de jejum faz com o pé nas costas. Faz fácil. E tem os benefícios disso. Absurdos. Melhor janela de jejum e de alimentação que eu conheço, que eu acho que é legal, que todo mundo leva numa boa, faz tranquilo, com 3 refeições por dia, é o 8-16. 8 horas de janela de alimentação, 16 horas de jejum. É só o cara terminar o jantar até as 18 e tomar o café após 10 horas da manhã. Simples assim. Tem muita gente fazendo isso, tendo um benefício absurdo com tudo isso. Então, eu não consigo entender muito por que as pessoas não conseguem entender uma coisa básica. Se eu der comida para o meu corpo o tempo todo, e se ele gera toxina, e eu preciso fazer número 1 e número 2 para eliminar a toxina, se eu não der um tempo para ele fazer isso direito, ele não está nem tirando, já estou colocando mais coisa para ele gerar toxina. Óbvio que ele gera cabelo, ele gera unha, gera, né? Mas se eu não der tempo para ele, como ele vai conseguir se depurar? É isso. Então, você consegue medir pelo corpo, se o corpo está saudável, pelo tanto que você... Por exemplo, para mim o normal é ir ao banheiro, fazer o número 1, o número 2, uma vez por dia. Relógio biológico, tal. Tem um parâmetro para se analisar? Tipo, não, todo dia é ruim, ou a cada 3 dias é ruim. Tem um parâmetro isso? Tem. Isso é um assunto que eu gosto muito de tocar nele, porque é um assunto que eu me debrucei muito já, porque eu imagino o seguinte, a saúde do nosso corpo, para mim, e para muita gente antes de mim, de terapia chinesa Tapuré, a Cláudia Siqueira está com a gente aqui, ó. Olha lá, a Cláudia, comida o tempo todo, pâncreas não recupera nunca. A Cláudia é fera. Gente, a Cláudia vai fazer live com a gente também semana que vem. Vai. Vai, lógico, como não? Que dia vai ser? As professoras, os mestres, tem que estar aqui. Legal. Que dia que vai ser? Dia 9 de setembro. Tá, dia 9. Sexta-feira. Eu vou estar em lançamento. Fica tranquilo. A live fica gravada no YouTube. Tá. Eu te mando. Tá bom. Então é o seguinte. O que acontece? Bom, eu me perdi. Você falou da Cláudia e comecei a lembrar. Na parte de fazer cocô uma vez por dia. Obrigado, Felipe. Então o que acontece? Você tem um parâmetro muito legal para isso. Eu me debrucei nisso porque eu acredito, não só eu, como muita gente antes de mim, que a saúde começa no intestino. Né? Então, segundo o cérebro, eles falam, né? Segundo o cérebro e o intestino. Segundo o cérebro, aquela coisa toda. Beleza. Então, o que acontece? Se você come 3 vezes ao dia e vai ao banheiro no outro dia apenas uma vez, você tem 2 refeições paradas no seu intestino, indo mais lentamente, e as toxinas que eu falei, de alguma forma que deveriam ser eliminadas, sendo reabsorvidas. Então, assim, para mim, eu faço uma refeição e mais um pouquinho. Porque eu acordo, gente. Eu já tentei tomar café da manhã, tá? Mas eu não consigo. Eu vou correr. Não fala pra Cláudia. Eu nem lembro. Eu nem lembro de café da manhã. E eu entendo que o meu organismo se adapta muito bem a isso. Né? Aliás, eu encontrei um artigo dizendo assim, era um artigo que dizia, combatendo uma ideia que era, se você não toma café da manhã, você engorda. Se você não tomar café da manhã, você engorda. Né? E aí eu achei interessante, eles estavam combatendo essa ideia. Ou seja, quem não toma café da manhã engorda. Eles estavam mostrando o porquê que isso é uma coisa insana, que não faz o menor sentido e tal. Aí eu falei, deixa eu ver esse artigo aqui e tal. E aí eu li isso aí. Então, assim, então eu praticamente almoço e janto. Mas eu acordo, faço milhões de coisas, não sei o que lá, e acabo não tomo café. Mas, por exemplo, se um dia eu acordar com vontade de tomar café, sabe o que eu faço? Eu tomo, porque eu respeito meu corpo. Não é que eu fico brigando para não tomar café. Eu não tomo café porque eu não quero.
Entendeu? E eu me sinto bem. Aí saio num pedal de 150 quilômetros e faço pedal, vou e volto em jejum, né? Então, assim, mas já aconteceu de eu acordar e falar, poxa, eu quero café com ovo gergelim, que eu acho demais, né? E aí meto lá um gergelim branco, um gergelim preto, e mais um não sei o quê, e coentro, faço uma coisa, mas eu como esse negócio e tá tudo certo. Né? Então, assim, eu deixo o corpo falar e tal. Então, eu faço 2 refeições por dia. Eu vou 2 vezes ao banheiro. E tem um detalhe, Felipe, demorou muito tempo para eu chegar nisso. Mas aí o número 2, ele também não pode sujar o papel. Entendeu? Então, assim... Que nem restaurante chique, então na hora de limpar, tem que limpar só a boquinha. Só passa um guardanapinho assim de leve. Entendeu? É igual cachorro. Entendeu? Uhum. É higiênico para cachorro. Já inventaram tudo quanto é produto para cachorro, né? Mas você não encontra em nenhum pet shop, você não encontra em nenhum lugar papel higiênico para cachorro. Sabe por quê? Porque não precisa. Né? Então, assim, aí eu tive que fazer limpeza do colo, né? Então, eu faço com ozonioterapia, eu faço com enema, né? Eu faço minhas coisas aqui e tal. Eu fui vendo isso mudar muito. E quando eu como alguma coisa errada, eu já vejo que muda. Então, o pessoal da terapia chinesa sabe muito melhor do que eu isso, né? O cocô do imperador era observado, era cheirado, era analisado, ou seja, o cocô diz muito sobre uma pessoa. E a gente tem um pouco de tabu com isso, porque o intestino sujo, deixa esquecido, né? Não vamos falar do intestino, né? Vamos falar de coisas mais bonitas. Né? Mas a beleza que o intestino traz para a tua vida, para a tua pele, para a tua energia, entre outras coisas, não tem tamanho, né? Não tem como quantificar isso. E deixa eu fazer uma pergunta. No jejum, voltando um pouco ao jejum, eu, por exemplo, que faço musculação todos os dias, faço meu jiu-jitsu, sou magro, tenho uma tendência demais a emagrecer, por isso que eu mantenho um hipercalórico, uma coisa assim. Bom, eu tenho até medo de falar as coisas para você, nunca procurei nenhum médico para isso, mas acredito que meu metabolismo é acelerado, então eu tenho uma queima muito rápida. E aí eu tenho esse medo de fazer o jejum, porque, por exemplo, se eu não acordar e não tomar café, mesmo eu acordo faminto, eu acordo correndo pro café, eu sinto que eu vou emagrecer, porque meu corpo ele tá queimando, eu tô naquele balanço energético, balanço calórico, eu já tô em negativo. Eu preciso jogar caloria pro meu corpo para conseguir balancear. E aí eu fico pensando, uma pessoa que faz musculação, que faz um esporte um pouco mais elevado, assim, uma coisa que exige mais, o jejum é igual para todo mundo ou isso se adapta de acordo com a pessoa? Tá. Eu diria o seguinte, é uma pergunta bem complexa, eu vou tentar abordar assim, todos os ângulos que eu enxergo dessa questão. É assim, ó. Existe um mito que jejum é feito para a pessoa perder peso. Existe um outro mito, que é a questão calórica. Por exemplo, eu como muita caloria. Hoje eu comi no almoço 2 avocados. Se pegar ali, tem muita caloria. De gordura. Né? Que é diferente. Não me dá pico de insulina. Não me engorda. Gordura não engorda. Carboidrato. Então, ponto. Aí as pessoas ficam contando calorias. Não faz sentido dentro da minha... Como eu entendo de metabolismo um pouco, não faz sentido na minha cabeça essa coisa da contagem calórica. Comer 3.000 calorias de brigadeiro é muito diferente do que comer 3.000 calorias de abacate. Muito. 3.000 calorias de brigadeiro vai engordar muito. Só fazer isso todo santo dia. De abacate, não. Né? Então, esse é um ponto importante. Então, desvincular a ideia da caloria. Jejum serve para modular o peso. Não para você emagrecer. Porque senão a gente emagreceria indefinidamente. O corpo tem mecanismos para barrar isso. Né? Então, ponto número 1. O jejum é para modular o peso. Ponto número 2. Ele te faz acessar estoques de gordura. Então, no esporte, você vai render mais. Por quê? Porque enquanto 1 grama, o poder calorífico de 1 grama de carboidrato é 4.000 calorias, ou 4 quilocalorias, 1 grama de gordura, 9.000. Certo? Um gera 2 ATPs lá no ciclo de Krebs, o outro gera 4 ATPs. Então, só por si só, isso é uma diferença muito grande. Eu vivo isso no ciclismo. Eu faço algo que é extremamente aeróbico, né? Então, eu fui perdendo peso, chegou uma hora, parou. Não perde mais. Como é que eu vou conseguir perder peso?
Quando eu quebrar o status quo. Por exemplo, eu faço, às vezes, com essa história de almoçar e jantar, o que acontece é que eu acabo ficando 20 horas sem comer todo dia. 19, 21, vai dependendo do que aconteceu. Então, chegou num ponto em que eu não emagreço mais. Se eu olhar assim e falar, cara, eu quero mostrar as veias que aparecem aqui no meu ombro, eu consigo fazer isso aí. Aí eu começo a fazer 1,23. 23 horas de jejum. Ou então eu falo assim, não quer saber, eu quero ficar muito magro. Eu faço 48 horas de jejum. Eu já fiz isso, não porque eu quero ficar magro, nada. Para testar. Para entender o meu... Você é o seu próprio cobaia. Você é o seu próprio cobaia. Não vou falar para ninguém fazer, mas se eu fizer e acontecer qualquer coisa comigo, tem uma dor de cabeça, nunca aconteceu, tá? Mas se acontecer qualquer coisa comigo, tá tudo bem. Eu não vou reclamar comigo, então tá tudo certo. Né? Então, o que acontece? Então, por exemplo, em 48 horas de jejum eu fico seco. Eu vejo veia aqui na barriga que não aparece normalmente. Então, assim, aí é uma outra história, mas um 8,16, um 10,14, 10 de jejum, de alimentação, ou 14 de jejum. Cara, chega uma hora que você modula o peso e acabou. As pessoas entram no platô. Enfim. E eu vejo um benefício muito grande em você acessar os estoques de gordura. Então, assim, na tua família, não sei se teu pai, ele tem pneuzinho, é mais gordo e tal. Barrigão, tem o barrigãozão. Barrigãozão. Eu não sei quantos anos você tem também. Quantos anos você tem? 29. Quanto? 29. 29. Você é um garoto. Cara, quando eu tinha 29, 30 anos, eu piscava e emagrecia. Eu evitava piscar para não emagrecer, entendeu? Eu não vou piscar muito, senão eu vou emagrecer. Que é muito exercício. Entendeu? Agora, aí eu bati 40. Aí o negócio começou a ficar diferente. Entendeu? Então... E da onde vem isso? O metabolismo desacelera? Ou tem alguma outra explicação? Não, naturalmente, o teu metabolismo com a idade não vai ser o mesmo. Um garoto, a quantidade de hormônio de crescimento que você tem é muito maior que a minha. Entendeu? A quantidade de ácido fólico que você tem no estômago para digerir é muito maior que a minha. Assim, não tem nem comparação. Entende? Isso que você não vê um atleta, você não vê um atleta de ponta de 55 anos. A não ser que você já não tirou o alvo. No arco e flecha. Entendeu? Agora, bota o cara... Copo. Já viu um maratonista de 55 anos? O que ganha? Um Bolt de 5, não tem um 100 metros rasos de 55 anos. Não tem condições. Entendeu? A não ser que mude alguma coisa muito significativa na história dessa pessoa, mas não vai acontecer. Entendeu? Não, claro. E aí, eu estava conversando com a Thalita também, e uma coisa que eu sempre falei e tal, tanto que eu fiquei muito feliz com a nossa live, porque eu acho que a alimentação é uma coisa que deveriam ensinar na escola. Sim. Por quê? Porque, é uma coisa que você entra em contato todo dia com o que você está consumindo. Uhum. Eu até falo, são dois assuntos que são interessantes, que deveriam sim ser ensinados nas escolas, alimentação e emocional, mentalidade. Porque pensamentos, emoções, você vai ter contato todo dia, o dia inteiro. Sim. E comida, alimentos, você vai ter contato todos os dias. Mesmo que você faça uns jejuns altos tal, você vai ter contato com aquilo muitas vezes. Então é interessante você ter uma inteligência alimentar para conseguir saber como as coisas funcionam, para você se enquadrar e tal. E hoje eu não quero que seja uma resposta complexa, porque senão daria uma live só para isso. Mas o que a gente tem que se analisar na nossa alimentação diária, em questão de proteína, carboidrato, vitamina, gordura... tem coisas que são fundamentais a se prestar atenção. E qual dica você dá aí de uma alimentação diária aí para as pessoas? Tá. Primeira coisa que eu queria falar é que você faz boas perguntas, tá? Essas Obrigado. Perguntas são muito boas, Thalita também. Mas, parabéns. Obrigado. Eu estou estudando faz 15 dias essa live aqui, eu estou só lendo loucamente. E olha só, covardia isso aí, tá? Porque se eu soubesse, eu tinha preparando. Imagina, em 15 dias eu não li 2 artigos, você leu 2 artigos só hoje. Bom, sei lá, mas é o seguinte. Então, assim, tem muita coisa para falar de tudo isso aí. A primeira coisa é que o teu corpo é capaz de produzir carboidratos para manter a tua glicemia nos eixos. Tá? Tem processos para isso. Gliconeogênese, por exemplo, é um desses processos. E ela acontece o tempo todo. Desde que você precise. O tempo todo que você precisa. A gliconeogênese, só interrompendo, a gliconeogênese tem a ver com o glicogênio, que é a nossa reserva de glicose?
Glicogênio, na verdade, é a quebra. O glicogênio, na verdade, é quebrado para fazer glicose. Tem um processo chamado glicogenólise. Né? Lise é quebra. Esse termo lise significa quebra de alguma coisa. Eletrólise, quebra com corrente elétrica. Fotólise, com fóton. Né? Então, glicogenólise é a quebra do glicogênio. Então, você estoca... E glicogênese é a criação da glicose, né? Exato. E você estoca, e aí depois, em algum momento, o teu corpo vai usar isso. O teu corpo estoca para usar. O nosso corpo é muito inteligente. A gente colocou ele num modo, não de estoque e usa, estoque e usa. A gente colocou no modo de estoca, estoca, e estoca, e estoca, e estoca. Entende? E aí isso dá diabetes. Né? E a gente volta no trem lotado. A gente lota o trem sempre, mas não esvazia, só lota, né? Basicamente. Então é isso. Então a primeira coisa, nosso corpo é capaz de gerar homeostase da glicose. A homeostase é manter a manutenção do nível de glicose e tal. Ele tem hormônios para isso. Ele tem a insulina, de um lado, que baixa a glicemia, mas ele tem, em contrapartida, 5 hormônios contrarreguladores. Ele tem o glucagon, que quando a tua glicemia bate 68,4, o glucagon, teoricamente, né, de um modo geral, isso, né? Evidentemente que eu acredito na individualidade bioquímica que muda um pouquinho de pessoa a pessoa. Mas 68 ali, mais ou menos, o glucagon, dá um tapinha para cima. Se o glucagon não resolver, vai entrar adrenalina. Um pouquinho mais para baixo, a adrenalina vai, vamos dar mais um empurrãozinho. Bom, no final das contas, se bater na casa dos 50 alguma coisa, vai entrar até o cortisol na dança, a noradrenalina, vai entrar, entendeu? Hormônio de crescimento. Então, o corpo tem mecanismos para isso. Primeira coisa que a gente tem que pensar. E aí ele vai lá no fígado quebrar glicogênio, entendeu? Ele vai tirar a glicose de onde der. De gordura e por aí vai. Muito bem. Gordura estocada. Tem o glicogênio hepático, né? E glicogênio muscular. Muscular também. E o corpo depleta isso aí, Felipe, rapidamente. Então, a atividade fica de 40 minutos, você acaba com todo o glicogênio, com todo não, mas você acaba com boa parte do glicogênio hepático muscular. Você rapidamente quebra isso. Quando você acessa estoque de gordura, aí você vai buscar energia na gordura. Então, essa é a grande dica. Então, o que eu penso? Uma alimentação que com baixa quantidade de carboidrato, porque o que você precisar fora que você comer, o teu corpo vai lançar a mão de mecanismos para buscar isso em algum lugar. Proteína moderada, existe uma ideia, e eu não vou conseguir falar com muita propriedade disso, porque eu não consegui ler o suficiente a respeito. Mas essa quantidade de proteínas que vendem para a gente, que a gente precisa consumir por tanto de massa corporal que você tem e tipo de atividade física que você faz, parece que não é tudo isso que a gente precisa. Nosso corpo tem uma capacidade de reciclar aminoácido. Mas assim, eu não tenho ainda como falar disso. Eu não gosto nem de tocar, eu toquei isso aí, mas eu vou terminar. Mas profundamente, porque se eu não consigo falar com propriedade e puxar 50 mil artigos para falar para o cara, tá aqui, ó. Eu não gosto de falar. Mas 50 mil deve faltar o quê? 50 mil faltam 5 mil para você ler? Só leu 45 mil? Quando bater 50, a gente faz a live. Pois é. Aí o que acontece? Então, assim, eu vejo já uma ideia por aí, algumas pessoas discutindo essa ideia de que a gente não precisa de tanta proteína assim. Que a gente come proteína demais. E você vai ver um monte de gente com problema renal, com creatinina alta, com ácido úrico elevado, ureia elevada e tal. E aí você vai ver o cara com homocisteína elevada, você vai ver o cara comendo carne 2 vezes por dia, todo santo dia. Ele come muita metionina e isso gera homocisteína, que é um aminoácido deletério, que pode dar AVC, câncer, Alzheimer, um monte de coisa. Então eu não sei se é toda essa proteína, mas eu não vou me aprofundar nisso, porque não me sinto ainda capaz de fazer isso com propriedade. E gordura boa. Então, assim, se você tem uma boa fonte de gordura boa, que te deixa saciado, e que mantém a tua insulina mais baixa, porque o pico de insulina... Não tem nem pico com gordura, né? Então, se você tem um aporte de gordura interessante, um aporte moderado de proteína e um aporte um pouco menor de carboidrato, acho que você está numa boa. Importante a gente perceber também, as pessoas falam muito isso para mim, falam, pô, cara, você faz esse cardápio teu aí, você é vegetariano, você não come a carne que você propõe no cardápio. Eu proponho alguns pratos com carne, mas eu mesmo não como carne, né? E assim, então, cara, você não come proteína, você vai definhar e vai, né, perder músculo.
E não acontece isso, não aconteceu isso. Eu ganhei músculo, inclusive. Fazendo musculação, eu ganhei músculo. Ganhei panturrilha, ganhei braço. Né? Você usa a proteína vegetal, né? Sim, então o vegetal tem proteína. As pessoas não olham para o vegetal, olham para um prato cheio de vegetais e dizem assim: cadê a proteína? Eu falo, em todo prato tem proteína. Não tem proteína concentrada. Entende? As pessoas não entendem que existe mais de um tipo de quantidade de proteína, a concentrada e a moderada. Ou tem vegetal que tem pouquíssima proteína, mas tem proteína. Entende? Eu como ovo. Uhum. Então, Quem não come ovo é o vegano, né? O vegetariano. Vegetariano come ovo. Então, e assim. Não, e você me falando isso, que você é vegetariano, até vou te perguntar se é por causa desse seu conhecimento. Eu sei que você tirou, com essa informação, você tirou meu sono uma semana, porque um cara que tem um conhecimento como você, não comendo alguma coisa, eu não vou conseguir comer minha asinha de frango tranquilamente. Vou ficar com peso, falar, cara, você... Mas por que você se tornou vegetariano? Por todo esse conhecimento? Eu... Ou outros motivos? O motivo que me levou a ser vegetariano foi o seguinte. Primeiro, minha mulher teve câncer de mama induzido por um remédio chamado Remicade, que eu já falei. Lendo alguns artigos, eu percebi que retirar a carne da alimentação dela seria interessante. Existem alguns aminoácidos que são glicogênicos. Ou seja, eu como aquele aminoácido, minha glicose sobe. E eu quero manter minha glicose mais baixa. E eu queria ajudar minha esposa. Então, assim, eu pensei, se eu não mudar a alimentação, a Cláudia não muda. E outro dia eu conversei com ela, falei, cara, se eu tivesse continuado carnívoro do jeito que eu era, passando no açougue da Swift e comprando aquela picanha argentina e não sei o que, lá, e fazendo a picanha toda invertida com legumes, e aí? Você ia conseguir? Ela falou, não ia. Eu falei, então eu fiz bem, né? Fez. Então tá bom, beleza. Ela tinha um diagnóstico de câncer, ela fazia uns 4 anos que ela estava com câncer. E alguém estava dizendo que não era. E quando inverteu o bico do seio dela, ela foi pro pessoal do câncer, o médico falou, cara, faz uns 4 anos que esse treco tá aí. Você perdeu tempo. Eles achavam que ela tinha, inclusive, metástase já. Metástase. E aí ela sobre essa questão da carne, eu estava falando até para a Thalita que tem um documentário, se eu não me engano, está na Netflix. Depois eu vou divulgar aqui no meu Instagram. É um documentário na Amazon que é um cara que teve câncer e ele começou a estudar esse negócio do câncer. Virou... Você viu esse documentário? Não, eu já ouvi falar, eu não vi. Eu achei que você estava falando... E o cara descobriu que um dos negócios que mais causam câncer é a carne. Mas a indústria da carne vai entender. Eu sei que tem o seguinte, nos artigos que eu li, não fazia sentido ela comer carne. Eu peguei e falei, vamos tirar esse treco daqui. Né? Mas o que aconteceu comigo também é que eu tinha muito problema intestinal, de trânsito intestinal. Então eu comia carne e eu ficava 3 dias sem ir ao banheiro. Falam que a carne... A cidade que a carne vai lá, ou seja, a carne é um alimento sem rodas. Né? O que significa rodas? Ele vai passar pelo teu intestino muito lentamente. Né? Tinha por ano 1 ou 2 episódios de hemorroida. Cara, eu fiquei com aquilo. Bom, aí eu percebi que a carne estava relacionada com isso. Eu falei, eu vou tirar. Tem 7 anos isso. 7? Não, tem mais 7 anos. De 8 para 9 anos. Menos isso. Se eu não estiver fazendo conta errada aqui. Bom, não importa. Enfim, nesse período, eu não tive mais nenhum episódio de hemorroida. Zero. Como a nossa alimentação manda na nossa vida, né? Tem que aguentam um baque, uma alimentação desregrada por mais tempo, tem outros que aguentam menos, mas eu acredito que a alimentação ela é uma coisa muito importante. Tem até uma coisa que eu queria falar para você, para quebrar um tabu que tem na minha cabeça, uma informação que eu vivo circulando em torno dela, e eu quero saber, no seu conhecimento, o que você pode me dizer sobre isso. A gente, falam que essa questão de comer de 3 em 3 horas vem de uma questão seguinte, né? Foi onde eu aprendi, onde eu aprendi isso. Que eu já vi outras pessoas que já ouviram falar dessa maneira. Que nós, como animais, que viemos da época das cavernas, que caçávamos e aí comia uma carne, depois ia comer depois de 2 semanas, nosso corpo começa a queimar coisas, ele guarda glicogênio, ele guarda energia, guarda nutrientes, porque não sabe qual vai ser a próxima vez que a gente vai comer. Então, por isso que é interessante comer de 3 em 3 horas, para você adestrar o seu corpo, para ele saber que você vai estar sempre comendo e não precisa estocar para ficar gordura hepática, coisas que desregulam tal por causa do estoque de nutrientes e energia.
Você já ouviu falar disso? Você já ouviu essa... É justamente por esse argumento que a gente não deve comer de 3 em 3 horas. Perfeito. E olha só, no momento em que você deixa de comer, o argumento mais forte que eles colocam nisso é assim, é que se você comer de 3 em 3 horas, você aumenta o seu metabolismo. Mentira. Isso. Sabe por que você não aumenta o seu metabolismo? Porque só vai aumentar o seu metabolismo se você privar o seu corpo de alimento e ele ter que buscar, metabolicamente, alimento no que você já estocou. Entendi. Então, assim, o que eu vejo, a gente precisa ser bicombustível. Os nossos ancestrais, eu imagino que eles eram bicombustíveis. O que é um bicombustível? Se tiver carboidrato sobrando na corrente sanguínea, ele vai lá e tchum, carboidrato. E por que ele prefere carboidrato logo de cara? Porque se o carboidrato subir demais, carboidrato é tóxico, glicose é tóxica. Então ele tira a glicose da jogada. Limpou a glicose, ele vai buscar na gordura. Agora, o que você vê? O cara comendo de 3 em 3 horas e colocando cada vez mais gordura no corpo dele. É mais ou menos como se você tivesse um carro e aí você fala assim, bom, eu vou encher o tanque. Aí você enche o tanque e você roda 1 km por dia. Aí você vai consumir um pouquinho de combustível. Aí você fala assim, não, mas eu preciso encher o tanque. Aí você vai lá e fala pro frentista, enche meu tanque. Aí o frentista fala assim, não cabe mais. Aí você fala, tá bom, então eu vou até o mecânico instalar um segundo tanque. Enche o segundo tanque. Aí anda mais 1 quilômetro, consumir um pouquinho de gasolina do segundo tanque. Aí você fala assim, não, mas é o seguinte, meu corpo pode faltar, meu carro pode faltar. Então vamos fazer o seguinte, frentista, enche esse tanque. Ele fala, cara, mas não cabe mais. Ah, então pera um pouquinho, tá fácil. Eu vou lá no mecânico instalar um terceiro tanque. E a barriga vai crescendo. E o pneuzinho vai crescendo. E o braço vai crescendo. O pescoço vai crescendo. E tanque. Até uma hora que o carro não anda mais, tá com muito tanque. É, tanque para todo lado. É um carro-tanque. É um carro-tanque. Não, eu adoro muito, eu gosto muito das suas analogias, do seu método, do seu sistema de ensino. Você é um grande professor mesmo. E eu tenho uma facilidade tremenda de entender com analogias, que nem você fez do metrô, do carro-tanque. Isso facilita muito. Parabéns, você é um professor fica mesmo. A respeito de um outro assunto, que a Thalita estava me falando, porque a Thalita é a minha patroa, ela passa o resumo. Fala, a história do Walter é essa. Depois eu que tenho que estar estudando. Conversa, né? Parece que eu tô aqui sozinha, mas ó. Tá só de olho. E vou dizer, ela só tá ali, só tá vendo ali. Só depois ela vem com as broncas. Mentira, a Thalita é sangue bom. E ela estava me falando da questão do Alzheimer ser um tipo de diabetes, não sei se é bem assim, uma coisa que é influenciada pela nossa alimentação. Como que é a conexão disso daí? O que você tem a dizer para nós da Alzheimer, assim? Tá. Meu pai teve Alzheimer e eu tive que entender bem tudo isso aí para eu poder entender o que aconteceu com meu pai. Pena que eu não tive tempo de ajudá-lo. Claro que eu fui teimoso, porque minha mãe disse assim para mim, ó, alguém na igreja viu que Alzheimer tem conversa. Se tivesse cura, o médico dele era o primeiro a ajudar e resolver curar meu pai. O cara fera aí que a gente pagou não sei quanto para levar lá e não sei o que e tal, né? Então assim, eu tomei um tapa na cara da vida com isso aí. Porque eu me recusei a estudar e ir atrás disso. Porque eu tinha muita coisa. Eu falo que eu era igual o pai do Cris, né? O pai do Cris tem 2 empregos, né? Eu tinha uma meia dúzia deles. Aí eu não tinha tempo para nada. Então, isso me adoeceu, inclusive. E aí o que acontece? Eu acabei estudando e não deu tempo de ajudar meu pai. Um dos livros que eu estudei, esse aqui. Um dos caras que eu estudei artigo dele, tudo, esse aqui, O Fim do Alzheimer, é do Dale Bradford. O Wagner mora numa biblioteca. Mora? Não, é que, Fê, ó, deixa eu te descrever. Tem uma prateleira atrás dele, inclusive com o escudo do Capitão América na parede. Só tem livro, cara. Tem um monte de livro. Ele vira, pega um e traz. Vira, pega um e traz. Entendeu? Ele sabe onde fica. Você vê que ele entra em contato, ele já deve ter lido. Não, e tem post-it, tem negocinho. Meu, imagina. Só imagina. Eu gosto de mostrar. Eu posso estar acompanhando. O cara é uma enciclopédia. Com a gente, né? E aí, quando termina 1000 pessoas passaram pela live e tal, então eu gosto de ficar mostrando, porque tem gente que gosta de ler, que gosta de ir atrás. Né? Sim. Claro. Então, assim, nesse livro aqui, eu descobri o seguinte, que pessoas que têm glicemia elevada,
que tem comprometimento do diabetes acabam, se tiver genética, para desenvolvendo diabetes tipo 3, que é quando o cérebro não consegue mais usar glicose. Então, o que acontece? Você pode mudar o jogo porque a gente é bicombustível, a gente é flex. O cérebro não consegue usar glicose, mas ele consegue usar corpo cetônico. Ele consegue usar o que sobra da queima de gordura. O que vem da gordura, na verdade. Então, daí que veio essa história na minha cabeça. Né? E eu já vi artigos aí chamando o Alzheimer de diabetes tipo 3 e tal. Tem gente que está indo por essa linha, tem gente que fala que não e tal. Falam das placas amiloide, que evidentemente tem a ver. A palavra diabetes tem algum significado? Tem, ela vem de diabaino, que é compasso, é a posição de compasso que a gente faz para urinar. Ou sifão. Tem mais de uma origem, na verdade, né? Sifão, que é algo que drena a água, né? Que joga água para fora. Então, isso. Eu não sou historiador da ciência, né? Mas eu acho que é isso. Falando em cetose também, Wagner, outro tabu que a gente tem é a questão da hipoglicemia, né? Porque eu também sigo o cardápio da cura. E tem vezes que, assim, eu coloco lá o meu marcador do meu... como é que chama? O medidor de glicemia. Glicosímetro. Tá lá com 65, né? E aí, quando eu posto isso e marco lá a cura pela alimentação e comemore, não sei o que, a galera vem, Thalita, cuidado, porque você vai morrer. Glicemia. Então, essa é a dúvida. Hipoglicemia é ruim? Então, eu acho que a gente precisa rever o conceito de hipoglicemia. Eu vou até me ajeitar aqui. Por quê? Eu vou contar outro caso. Eu cheguei no hospital porque eu tive uma ureterocele, eu nasci com uma ureterocele, né? Para quem não sabe, é um saquinho na ponta do meu ureter entrando na minha bexiga. Por 54 anos, a urina ficava represada por algum momento ali e foi um cálculo. Fiz um cálculo que entupiu o ureter esquerdo e eu poderia perder o meu rim se eu não fizesse nada. E eu estava às vésperas de fazer uma viagem internacional. Eu não sabia nada disso, mas eu estava fazendo xixi a cada 5 minutos. E aí eu falei, tem alguma coisa errada. Eu acordei 6 vezes numa noite para urinar, nunca tinha acontecido na minha vida. E eu sei que isso é um problema. Eu falei, eu não tenho hiperplasia prostática. Eu não tenho câncer de próstata, eu não tenho câncer de bexiga. Tem alguma coisa errada. E que eu sei que não é nada disso. Tá, eu tinha um curso em São Paulo, fui com o Matheus, aí eu falei, Matheus, não dá, cara, eu tô indo 5 minutos a cada 5 minutos no banheiro, não tem como ficar esse curso. Peguei e voltei para o hospital, para Santo André, e fui para o hospital. Chegando lá, diagnosticaram isso e falaram assim, cara, você tem que fazer uma cirurgia. Quando eu fui ser admitido, mediram a minha glicemia. Estava 56. Não, aí veio o técnico da enfermagem. Seu Wagner, sua glicemia está 56. Toma esse lanchinho aqui para o senhor comer agora e subir essa glicemia rápido. Porque senão o senhor pode cair aí, tem um desmaio e tal, né? Aí eu falei assim, rapaz, obrigado pela gentileza, mas eu não vou comer esse lanchinho aí, não. Como não? O senhor pode ter uma convulsão, o senhor pode ter um ataque cardíaco, o senhor pode não sei o que lá, o senhor. O senhor pode morrer! Eu lembrava da preguiça Cid, né? Da Era do Gelo. A gente vai morrer! Eu falei, vai morrer! Eu tô louco, essa cena é da hora. Morrer todo mundo com a glicemia. Eu falei, tá, beleza. Não, fica tranquilo, cara. Não vai acontecer nada. Eu isento vocês. Minha esposa tá vindo pra cá. Ela vai trazer alguma coisa pra eu comer. Fica tranquilo. Eu já tava lá desde manhã. Já era tarde, né? Legal. Aí, 5 minutos depois, vem a enfermeira. Bom, senhor Wagner, já que o senhor não vai comer nada, então eu tô com um soro glicosado aqui que eu vou injetar no senhor. Eu falei, não vai, não. Eu falei, você sabe que eu posso me recusar, né? A tomar soro. Não, sim, é um protocolo acho que é o 13º protocolo da enfermagem. O paciente pode se recusar a tomar um treco. Eu falei, então, eu me recuso? Aí ela... Mas o senhor todo direito? O senhor pode ter um ataque cardíaco, o senhor vai cair duro, o senhor vai morrer! Eu falei, fica tranquilo, eu isento vocês, não vai acontecer nada, depois já tá vindo aí aquela conversa. 5 minutos depois vem o médico. Seu Wagner, o senhor precisa comer alguma coisa, o senhor precisa tomar soro, seu Wagner. Porque o senhor tá com a glicemia 56, que não sei o que lá, e blá, blá, blá. Bom, final das contas, não tomei nada, não comi nada, mostrei para ele o artigo Reversing Type 2 Diabetes e falei assim, doutor, lê isso aqui que o senhor vai entender o que eu faço. Né? Eu faço pedal em jejum de 48 horas, em musculação e tudo, a glicemia dá 50, dá 42, dá 39. Isso me leva a crer que a gente precisa pensar o conceito de hipoglicemia. Se a minha glicemia fica mais baixa e eu não passo mal, e eu faço isso há 7 anos,
E alguém já disse que eu vou morrer em algum momento, porque em algum momento eu vou morrer. Eu fiquei pensando assim, mas todo mundo vai morrer um dia, né? Então, morrer mesmo. Um dia o Wagner morreu, eu morri, graças a Deus. Né? Espero que o outro plano seja mais legal. Né? Ninguém fica pensando nisso. A gente faz um comparativo daqui, a gente não quer largar aqui. E se lá for mais legal? Né? Não sei. Mas não importa isso também. Eu não ligo muito para isso aí, não. Mas assim, há 7 anos eu estou ótimo com isso, a glicemia está tudo bem. No outro dia que eu voltei lá, para quê? Para fazer a retirada de um duplo J, que foi colocado um catéter, porque tem que pôr um catéter porque faz um edema lá, né, na região e tal. Depois que eu voltei de viagem, o rapaz veio, seu Wagner, vou te injetar soro glicosado porque o senhor está hipoglicêmico. Eu falei, hipoglicêmico? Não vai injetar, né? Bom, deu essa mesma conversa. Cheguei para minha esposa e falei assim, Cláudia, vai lá, descobre quanto é hipoglicêmico. Quanto você acha que estava, Felipe? A glicemia. A minha glicemia. 40? Quanto você acha, Thalita? 30. 30. Povo do Instagram. Quem dá mais? Quem dá menos? Quem dá mais? Vamos ver. Comenta aí quanto. Vamos ver quem dá o certo. Absurdo. Vocês vão ver um absurdo. Coloca aí. Vocês vão ver um absurdo. Vamos ver. Tem um delay, né? Tem um delay. Quanto o povo vai colocando por causa do delay? Então a gente vai conversando. Então, assim, aí a Cláudia foi lá e assuntou. Olha lá, 25, 45. 25. Nunca aconteceu que tá 25. 45 já aconteceu. 60. Ninguém chuta 40. 40 eu que falei. 40 é meu. 40, 46. 56, 42 e por aí vai. Legal, o povo tá colocando. Então, assim, aí a Cláudia foi lá, assuntou. Nesse meio tempo, eu já tinha pegado amizade com o enfermeiro. E disse assim, eu respeito o seu trabalho, eu respeito o que você faz, eu me recuso a receber o teu atendimento, porque eu tenho uma convicção muito forte, uma obrigação moral com 117 mil seguidores. Entendeu? E uma obrigação moral comigo, de não tomar soro glicosado, porque eu sei que eu não preciso. Eu não vou atrapalhar o processo de cetose. Vem de tudo quanto é valor aí. Eu vou dizer quanto estava a minha hipoglicemia, quanto era a minha hipoglicemia. 84. Isso que ele identificou como hipoglicemia. Nossa. Eles queriam me manter ligeiramente hiperglicêmico, com todos os problemas de catarata, tudo que a hiperglicemia traz. Eles iam me manter ali nos 130, 120, coisa que não acontece comigo nem comendo muito. Hoje eu comi gelatina, eu fiz uma salada de gelatina, criei uma coisa nova, uma receita nova, imitando a receita da minha mãe, que não deixou a desejar para minha mamãe. Graças a Deus por isso. Eu vim há meses sofrendo com isso. Eu não vou conseguir medir minha glicemia agora por falta de... Mas eu lasquei o pau na... Não tem uma fitinha aqui, eu gastei tudo. Que saco. Mas assim, minha glicemia está baixa, mesmo comendo. Mesmo depois de comer, eu não vejo minha glicemia em 130. E os caras queriam fazer isso comigo. E eu disse não. E eu não estou dizendo para você ir do outro lado, tem 106 pessoas com a gente aqui agora, fazem a mesma coisa que eu. Eu faço essa coisa porque eu sei exatamente o que eu estou fazendo há muito tempo. E eu sei o que eu estou fazendo, e eu uso o que a Thalita usa, esse camarada aqui. Ó. Isso aqui é a minha alimentação. Isso aqui é o que a gente vive aqui. Esse é o cardápio da minha família. Né? E a Thalita... O que é? Descreva para mim. Ah, sim, desculpa, Felipe. Perdão. Imagina. Eu fiquei muito curioso. Eu mostrei a imagem do meu cardápio. E assim, a glicemia fica baixa. A minha hemoglobina glicada é 4,2, 4,1. Eu quero ela assim, eu quero glicar menos, eu quero envelhecer mais devagar. Eu vou envelhecer, eu vou morrer. Todo mundo vai fazer isso aí. Eu espero envelhecer e morrer. Eu não quero que todo mundo que eu amo e gosto morra. Eu não quero ficar sozinho. E eu não quero também perverter a natureza. Eu não posso enterrar a minha filha. Eu tenho que ser enterrado por ela. Isso é normal. Só que entre uma coisa e outra, eu quero libertar um monte de gente. Um monte de gente está do outro lado que acorda, Felipe e Thalita, com um desafio. Não passar fome, comer gostoso, ser feliz com o que está comendo e, ao mesmo tempo, manter a glicemia baixa e não ficar doente. E eu quero libertar esse povo. Quem quiser me ouvir. E quem não quiser me ouvir? O problema não é meu. Minha parte eu vou fazer. Porque eu sei que tem gente que acorda todo dia com tudo isso que eu falei, fora os BOs da vida. Tô errado, gente? Nada. Certinho. É assim que eu penso. Maravilhoso. Eu tenho sobre... Cláudia, que eu gosto Oi? muito, que ela até... tem uma frase da Cláudia que eu gosto muito, que ela até colocou aqui, que é muito esse assunto, né?
Que a morte nos encontre vivos e saudáveis. A Cláudia tem umas frases que eu vou te falar, né, cara? Parece uma bofetada. Saudáveis, Ela é dá isso. umas assim, bem dada, né? Porque você fala, caraca, mas não é isso, cara. É verdade. É sobre isso. Deixa eu entender o Wagner. Wagner, como que você entrou para esse mundo do digital? Como se deparou no mundo? Eu não sei se você sabe, eu trabalho com isso, com agência de lançamento, outra parte de projeto, com tudo isso. Não E sabia. como que você deparou com esse mundo do marketing digital? Viu aí uma potência, isso de ensinar, levar conteúdo de valor, a internet, esse poder, galera. Como você se deparou com isso e como que foi isso? Na verdade, é assim, eu sempre fui empreendedor, assim, gostava de fazer coisas e tal, e fora do meu trabalho convencional ali, né? Eu queria sempre empreender, pensando já na aposentadoria. Hoje eu me aposentei, já tem alguns meses, minha esposa se aposentou também e tal. E assim, a gente está querendo ter liberdade geográfica, né? Aquela história, física, Clássico digital, clássico digital. eu penso, né? Então, assim, mas aí eu fiz um curso, da Érico Rocha. De Fórmula marketing. de lançamento mesmo. Só que eu tentei fazer tudo sozinho. Antes era atraia 10 mil fãs no Facebook. Eu fiquei fazendo de tudo, cara. Me matava, ficava louco. Não consegui. Aí eu meio que abandonei. Aí eu fiz um curso chamado Palestrante de Elite e depois um treinamento chamado Power Trainer, de um cara chamado Rodrigo Cardoso. E aí eu já falava mais ou menos bem em público, por ser professor, e o Power Trainer me deu isso, ser um treinador de elite, um palestrante de elite, não sei o quê. E eles focaram muito nessa história de, pô, você tem que ir para a internet, tem que ir para a internet, mas eu não queria pela minha experiência lá atrás. Aí, porque não deu certo, não sei o que lá. Daí eu fiz uma palestra na Faculdade de São Bernardo, que é um lugar que eu dou aula, em que a entrada era um brinquedo. Isso dia 14 de dezembro de 2019. E eu já vinha atendendo e tendo resultados já há algum tempo, né? E o Matheus, que é o sobrinho da minha esposa, foi assistir a palestra. Aí eu fiz a palestra, não sei o que, tinha umas 200 pessoas, consegui colocar umas 200 pessoas lá, arrecadei um montão de brinquedos, levei para o orfanato, não sei o que e tal, que era bem a época do Natal, né? E aí o Matheus me chamou no canto e falou, cara, você precisa levar isso para a internet. Eu falei, mas eu já tenho paciente, eu tô fazendo palestra, eu já tô... Não, cara, eu não quero saber esse negócio, não. O povo te xinga. Eu não quero isso aí não, cara. E, sabe? Não, cara, mas você precisa, não sei o quê, papapá e tal. Você precisa mostrar a tua mensagem para as pessoas e tal. É legal, você tem que alcançar mais pessoas. Bom, aí acabou que ele me convenceu. E aí nós começamos em março de 2020 na internet. Entendeu? E de lá para cá a gente foi crescendo, chegou nisso aí. E você chegou a pegar a plaquinha lá do Fórmula? Chegou a voltar no Fórmula para pegar as plaquinhas? Não voltei no Fórmula. Na verdade, o Matheus também fez o Fórmula, muitos anos depois, né? Já totalmente remodelado. Nunca voltei, eles nem sabem da minha existência. Não tomo nem... Eu fui um dos primeiros lá, começou bem lá atrás. A gente, assim, ele não lotava, não era aquela coisa gigante. Assim, era lotado, tinha 700 pessoas junto comigo. Mas hoje são milhares. Agora conta do seu curso aí, conta do seu curso pro pessoal, o pessoal que assistiu toda essa live, que vai ter o interesse. Fala aí se você vai ter uma imersão, vai ter uma jornada. Conta aí pra gente. Eu tô super interessado, velho. Eu acho que eu vou participar dessa turma aí. Se você quiser assistir, Felipe, vai ser bem legal a jornada no reversor de diabetes. Eu vou pegar tudo. Eu tenho um treinamento chamado TRD, treinamento de reversão de diabetes. Eu peguei a estrutura desse treinamento e criei um evento gratuito em que eu vou mostrar qual é a trilha, qual é a jornada que uma pessoa que quer reverter o diabetes precisa trilhar, precisa fazer para poder reverter. Eu vou mostrar isso aí. No final da jornada, eu vou abrir a possibilidade das pessoas fazerem essa jornada com o meu acompanhamento da minha equipe. Tipo uma mentoria. Então assim, são aulas gravadas, a gente se encontra semanalmente, então são 8 encontros, eu acabo fazendo 9 encontros de 2 horas, tiro dúvida, bato papo. O cara, eu tô com dificuldade nisso, eu não entendi aquilo, eu faço uma revisão das aulas e tal, e bato papo, e vejo dificuldades, as pessoas dão depoimentos, tá indo bem, tá indo mal, entendeu? Ajusta aqui, aí na outra semana, melhorou, não sei o quê. Então assim, o que eu queria com isso? Nuclear uma família de pessoas em volta de mim que falavam a mesma língua que eu, porque quando eu comecei eu era sozinho, todo mundo achando que eu era louco.
né? E alguns torcendo o nariz, algumas pessoas da família me olhando de um jeito estranho. Bom, acontece de tudo, né? Então, eu falei, eu preciso nuclear algumas pessoas em volta de mim que falem a mesma língua do que eu, que entendam o que eu faço e tal, e que tenham resultados e tal. E aí surgiu o TRD. E em algum momento eu entendi que eu tinha que mostrar o TRD para as pessoas. Eu tinha que pegar a estrutura do que um reversor faz. Porque eu lembro que uma endócrina entrou numa publicação minha e me criticou dizendo que tudo que eu falei era bobagem, que o meu raciocínio era de um aluno do ensino médio. Eu fiquei pensando, tem quantos alunos do ensino médio, né? Tá, beleza. Eu acho que ela quis me ofender porque tenho um doutorado, né? Tipo, vou ofender esse cara dizendo que ele é um bobão do ensino médio. Passou perto. Não. Ela um monte de coisa que ela não sabia, um monte de outros endocrinologistas entraram embaixo e falaram um monte de bobagem. Falei, caraca, esses caras não sabem isso e aquilo. Ela me deu ouro, porque eu descobri um monte de coisa que eles não sabiam. E aí ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou assim, depois que eu mostrei para ela que ela estava errada, ela não teve argumento, ela só teve um argumento, na verdade. Ela falou assim, se você descobriu a cura, por que você vende? Aí eu parei para pensar, falei, mas eu não vendo. Eu mostro como fazer. Mas tem gente que fala assim, cara, eu não quero fazer sozinho, eu quero fazer com você. Aí eu falei, é isso que eu faço. É isso que a gente faz. Eu mostro pro cara. Tem gente que tenta fazer sozinho. Tem gente que tenta fazer sozinho, depois fala, sabe de uma coisa, cara? Eu quero fazer com você, porque você vai acelerar meus resultados, você já passou por esse terreno que eu vou passar. E se eu passo com alguém que conhece, eu vou passar mais rápido. E eu preciso... Essa metodologia que você está usando é genial. Porque a pessoa vai ter que desbravar um terreno, sendo que você já passou por ali e sabe o caminho. E já passei... ajudar na sua mãozinha, você leva ele, você ajuda. Já passei num monte de gente. Eu pego na mão de um monte de gente aí, a cada período de tempo aí, e passo por essa floresta com as pessoas. Então, e tem gente que fala, não, cara, eu quero fazer sozinho, e tá tudo bem. Entende? Então, assim, eu devolvo para a sociedade alguma coisa. As pessoas, meu doutorado na USP, meu mestrado na USP foi pago pela sociedade, pelos impostos, né? E esse treinamento me ajudou a ler tudo isso aí e criar esse curso e chegar onde eu cheguei. Então, eu acabo devolvendo para a sociedade alguma coisa. As pessoas que entram para o TRD ou que investem em algum tipo de produto da cura pela alimentação acabam financiando esse projeto. Eu luto por um mundo sem diabetes. Eles acabam me ajudando nisso. Acabam se beneficiando. Então, eu consegui perceber que era uma relação de ganha-ganha. Lógico. Tem gente que chega lá e fala, cara, eu não consigo entrar, não consigo nada, me ajuda, pelo amor de Deus. Tem uma equipe minha respondendo, eu já não consigo nem responder direto. E andaram brigando comigo quando eu respondo, quando eu aguento, eu respondo alguma coisa. Eles falam assim, poxa, mas não era pra gente responder? Pra gente conseguir atender um monte de gente? Aí você responde com áudio, aí a pessoa manda áudio, só que eu tô num lugar que eu não posso ouvir áudio, tomo bronca. Entendeu? Mas de vez em quando eu respondo. Porque eu ajudo eles a responder, eles respondem, chegam coisas pra mim, eu respondo e tal, sabe? Então, assim, a gente eu respondendo, ficou um monte de gente. E essa jornada vai ter uma data? Ela já tem uma data? Tem uma página para as pessoas se inscreverem? Tem, é de 7 a 12 de setembro, pontualmente às 19h29 no YouTube. Para se inscrever, é só ir no perfil da Cura pela Alimentação, tem um linkzinho lá de inscrição, clica lá, vai assistir uma jornada bem intensa. A gente vem reformulando. Essa live aqui vai para o YouTube, o link também vai estar lá no YouTube, até enquanto não estiver rodando, a gente vai colocar o link dessa inscrição pessoal na jornada. Hoje o que acontece? A pessoa se inscreve e depois ela pode entrar num grupo de WhatsApp, a gente tem atualizado ela dentro do grupo e tal. Você sabe muito bem. Legal. Bom, legal. Então, maravilhoso. Então, o link vai estar lá. Se vocês não conseguirem, vai lá no link do perfil aí do Wagner, no Cura pela Alimentação. Tá lá no link, se inscreve, que essa jornada aí é um cara que não tem o que falar, né? Sobre o conhecimento dele, sobre a energia desse cara. Eu acho que... Bom, tá explicado aí. Thalitinha, vamos interagir com o pessoal aí pra gente finalizar? Você teve perguntas? Porque assim, a gente abordou assim, tudo o que tinha aqui nos comentários, porque foi muita coisa, né? Mas você chegou a ter algumas perguntas naquela caixinha que você abriu ou não? Então, na verdade, Thalita, eu não consegui voltar lá. Eu tava querendo voltar lá, só que eu tenho medo de mexer aqui e cair fora da live. E bugar, né? E bugar. Porque assim, eu postei e depois eu corri, fiz um monte de coisa, sentei aqui, me entreti com um artigo. E aí, tava na hora de começar a live. Falei, caraca, e agora? Aqui só tem galera entrando e tá subindo, e a Cláudia tá dando conta aí de algumas coisas, mas assim,
né? Mas acho que é isso. Acho que a gente abordou bastante assunto, bem Caramba. interessante. A jornada, pessoalmente, eu já assisti a jornada 2 vezes, 2 anos seguidos, e é sempre sensacional. Os testes que ele faz ali, principalmente vai ter o leite de coco dessa vez ou não? Não, não. A gente reformulou. Ah, eu adoro leite de coco. A gente A experiência do leite de coco é muito massa. Mas tudo que ele explica ali, cara, eu sou apaixonada pelo seu trabalho, Wagner, você sabe disso. Eu acho Obrigado. super. Já deu para ter ideia de como que ele apresenta aqui, como que ele explica e tal. Então, faz super sentido a jornada para quem quer conhecer um pouquinho mais, se aprofundar, de repente até entrar na turma também, mas o conteúdo gratuito também já é muito rico, dá para você mudar várias coisas na vida. E só indico, mestre, uma gratidão enorme você estar aqui hoje, felicidade imensa de ter aceitado o convite, viu? Legal. Maravilhoso, maravilhoso. Agradeço. Pede aí aos nossos seguidores para acompanharem ele, porque a gente falou aí o quanto é importante a alimentação, entre outros assuntos, o sistema que ele tem, o jeito de pedagogo mesmo, de ensino. O cara é um monstro que fica fácil de aprender. Às vezes, você ouvindo os conteúdos dele lavando uma louça, esquece, vai estar aprendendo, véio, não tem como. Ele tem essa mágica aí. Obrigado, filho. Obrigado, muito obrigado, Wagner, por estar aqui com a gente. Foi uma grande honra falar com você. Obrigado mesmo. Muito honrado também. Acho que vocês estão fazendo um trabalho muito legal. Eu acompanho, assim, eu sou um pouco... não consigo dar muita atenção para a internet. Eu sou mais... Sabe como é que é, né? Mas, assim, dentro do que eu faço, eu sou mais do papel, do lápis e tal, mas dentro do que eu faço, da internet, aqui, de mexer no Instagram, de mexer no meu coisa, eu vejo um pouco do conteúdo de vocês. Acho que vocês estão com uma coisa muito legal. Sucesso que vocês merecem. Gente do bem igual vocês tem que crescer muito mesmo. E eu sei que vocês vão ajudar muita gente por conta disso. Então a gente fica aqui torcendo, já é sucesso garantido pela energia de vocês também, pela a maneira como vocês conduzem, os assuntos que vocês abordam, o jeito descontraído de levar uma coisa tão séria, né? Que eu acho que precisa disso um pouquinho, a gente precisa de um pouco de leveza na vida, num país onde está tão difícil, está tão pesado, né? Aqui na internet as coisas estão pesadas, o jeito de falar e tal, acho que vocês tiram de letra, isso leva numa boa. Muito bonito ver o trabalho de vocês, então fico honrado pelo convite. Futuramente, se quiserem que a gente bata uma outra bola, um outro papo, com certeza, todos vocês. Você está convidado aí para um churrasco que a gente vai ter de todas as pessoas participarem live com a gente. Maravilha. Vai chamar um vegetariano para um churrasco, mas vai ter um queijo abobrinha grelhada. Não, eu participo de churrasco, tá? Eu participo de churrasco, mas não deixo de confraternizar com ninguém por causa de comida. Pelo contrário. Vou lá, levo doce. Acho que eu e a Thalita estamos ferrados. Temos que pôr bons vinhos para o Cris, uma carne diferenciada para o Wagner, mas vai estar tudo do jeito que vocês gostam. Vai estar tudo maravilhoso. Beleza. Combinado, gente. Combinado. Forte abraço aí para vocês. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Beijo. Boa noite a todos aí. Obrigado por todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.